A garrafa térmica com café quente aquecia minhas mãos. Um pequeno consolo contra o ar frio de novembro. No banco do passageiro, um pote de plástico guardava 2 empadas de frango, as favoritas de Eduardo, ainda irradiando o calor do forno. Tive a ideia súbita e espontânea de fazer uma surpresa. Um pequeno piquenique de madrugada, bem em frente ao trabalho dele. Depois de 15 anos, achei que já era hora de ver onde meu marido passava as noites. Virei a última esquina na Avenida Industrial, e meu sorriso desapareceu enquanto eu olhava através do para-brisa. Meu coração despencou. O enorme complexo da dinâmica industrial era um fantasma. Estava escuro e silencioso contra o céu iluminado pela lua. Um esqueleto de metal enferrujado e janelas quebradas. O mato tomava conta do estacionamento há muito abandonado. O portão principal estava fechado com correntes, e uma placa desbotada de fechado pendia torta de uma dobradiça. Isso não podia estar certo. Devia haver algum engano. Talvez houvesse outra entrada. Um portão dos fundos para os trabalhadores do turno da noite. Dirigi lentamente em direção ao único sinal de vida, uma luz fraca e bruxuleante numa pequena guarita de segurança perto do portão. Um homem idoso estava sentado lá dentro, a cabeça curvada sobre um jornal. Minhas mãos tremiam quando saí do carro. O pote de comida de repente parecendo tolo e pesado. Bati suavemente no vidro. O guarda, um homem com um rosto enrugado e gentil, olhou para cima. Assustado. Pois não, minha senhora? Ele perguntou, abrindo a janela alguns centímetros. Eu estou procurando meu marido. Gaguejei, minha voz mal passando de um sussurro. Eduardo Monteiro. Ele é o supervisor do turno da noite aqui. O velho franziu a testa, a sobrancelha enrugada em confusão. Ele tirou os óculos de leitura e olhou para mim, depois para a fábrica abandonada atrás dele. Turno da noite. Senhora? Ele repetiu lentamente, a voz rouca pela idade. Essa fábrica está fechada há 10 anos. Eu só vigio o lugar agora, para ninguém tentar roubar a sucata. O mundo girou sobre seu eixo. A garrafa térmica escorregou dos meus dedos dormentes e se espatifou no asfalto. O som ecoando no silêncio sufocante. 10 anos. As palavras se repetiam em minha mente. Uma batida de tambor impiedosa contra meu crânio. 10 anos. O guarda dizia outra coisa. O rosto marcado de preocupação. Mas eu não conseguia ouvi-lo. Tudo o que eu ouvia era a mentira. Uma mentira tão vasta, tão profunda, que engoliu 15 anos da minha vida inteira. Meus joelhos cederam, e o chão frio e duro correu para me encontrar. Isso foi na noite passada. Agora, sento-me perto da janela da cozinha, observando os primeiros raios do amanhecer pintarem o céu de São Paulo em tons suaves de rosa. Em minhas mãos, seguro uma xícara de café frio que esqueci de beber, perdida nos destroços das minhas memórias. Hoje é meu aniversário de 42 anos. E meus pensamentos continuam voltando para uma época em que a vida parecia tão simples, tão previsível. 20 anos atrás, eu era apenas mais uma estudante de letras na USP. Meu mundo era construído com as páginas dos livros. Eu os amava mais do que as pessoas. Livros nunca te traíam, nunca mentiam, nunca quebravam seu coração. Na sua tinta e papel, eu encontrava o conforto e a compreensão que tantas vezes faltavam no mundo real. Eu ia ser professora. Compartilhar meu amor por histórias com os outros. Esse era o meu plano. Um plano quieto, ordenado e previsível. Então, Eduardo Monteiro entrou na minha vida como um furacão. Ele era estudante de engenharia mecânica. Todos sorrisos confiantes e olhos castanhos penetrantes. Nossos caminhos se cruzaram por puro acaso na biblioteca da universidade. Eu estava enterrada atrás de uma pilha de romances. E ele procurava um livro de cálculo avançado. Com licença, disse ele, a voz suave e profunda. Sabe me dizer onde fica a seção de exatas? Eu levantei os olhos do meu livro e vi o homem mais bonito que já tinha visto. Segundo andar. Consegui dizer, tentando esconder o rubor repentino que subia pelo meu pescoço. Ciências exatas. Obrigado. Ele não foi embora. Em vez disso,
Encostou-se na mesa, um sorriso charmoso brincando em seus lábios. O que você está lendo? Ele gesticulou para o livro em minhas mãos. Machado de Assis. Eu disse, mostrando a capa. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Interessante, disse ele. Embora eu pudesse dizer que ele não fazia ideia de quem era. Eu sou mais um cara de números. Mas sempre admirei pessoas que entendem de arte. Talvez você pudesse me explicar um dia. Foi assim que começou. Nossa história de amor parecia algo saído de um dos meus romances. Eduardo era inteligente, ambicioso e totalmente cativante. Ele me contou sobre seus sonhos de se tornar um engenheiro de sucesso, de abrir sua própria empresa, de proporcionar uma vida maravilhosa para sua futura família. Fui arrebatada por sua confiança, pela certeza com que falava sobre o futuro. Ele me fez sentir vista. Querida, ele me trazia flores, me levava ao cinema e ouvia por horas enquanto eu falava sobre poesia e prosa. Ele parecia perfeito. No nosso último ano de universidade, ele me pediu em casamento. Aconteceu ali mesmo na biblioteca, o lugar onde nos conhecemos. Ele se ajoelhou entre as prateleiras de literatura clássica e me estendeu um anel simples e elegante. Helena, disse ele, com os olhos brilhando de sinceridade, você deu sentido à minha vida. Case-se comigo. Vamos construir uma família linda. E eu prometo que você nunca terá que se preocupar com nada. Eu disse sim sem um segundo de hesitação. Acreditei que uma vida de felicidade sem nuvens nos esperava. Casamo-nos logo após a formatura. Uma cerimônia modesta em uma pequena capela. Apenas com nossa família e amigos mais próximos. Minha mãe costurou meu vestido branco simples. E Eduardo estava incrivelmente bonito em seu terno escuro. Os primeiros anos foram tudo o que eu havia sonhado. Ele conseguiu um bom emprego como engenheiro na Dinâmica Industrial, uma das maiores fábricas da cidade. Eu comecei a lecionar literatura no colégio local. Nossos salários eram modestos, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos amor. Éramos felizes. Um ano depois, nossa filha, Beatriz, nasceu, no momento em que a segurei, pequena e perfeita, com cabelos escuros e olhos castanhos como os do pai. Senti meu universo mudar. Ela se tornou nosso centro. Eduardo era um pai maravilhoso. Ele se levantava no meio da noite para acalmar o choro dela. Dava banho. Passava horas no chão brincando com ela. Eu os observava juntos. Meu coração se enchendo de tanto amor que pensei que poderia explodir. Eu era a mulher mais feliz do mundo. Tudo mudou no nosso terceiro aniversário de casamento. Beatriz tinha 3 anos. Eduardo chegou em casa do trabalho uma noite, o rosto brilhando de excitação. Helena, tenho uma notícia incrível, exclamou ele, me levantando nos braços e me girando pela cozinha. Fui promovido. Sério? Eu sorri, compartilhando sua alegria contagiante. Eduardo, que maravilha! Me conte tudo. Eles me fizeram chefe do turno da noite, anunciou ele com orgulho. Dá para acreditar? Meu salário vai quase dobrar. Podemos finalmente começar a economizar para a nossa própria casa, para a faculdade da Bia. Isso é incrível, eu disse, abraçando-o com força. Mas uma pequena semente de inquietação começou a brotar em meu coração. Mas, por que o turno da noite? Por uma fração de segundo, uma sombra cruzou seu rosto, mas desapareceu tão rápido quanto apareceu. Ele sorriu tranquilizadoramente. Bem, essa é a natureza da produção. Meu bem, a fábrica funciona 24 horas por dia. E o turno da noite é crucial. É uma responsabilidade enorme. E o pagamento reflete isso. Meu horário será das 8 da noite às 8 da manhã. A semente de inquietação cresceu. Isso significava que mal nos veríamos. Ele estaria dormindo o dia todo enquanto Beatriz e eu estaríamos acordadas. Ele sairia para o trabalho assim que eu a colocasse na cama. E nós? Perguntei baixinho. E os jantares em família? Ele pegou minhas mãos nas dele, sua expressão suavizando. Meu amor, é só temporário, disse ele, a voz sincera e persuasiva. Vou trabalhar duro por alguns anos.
provar meu valor. E então eles me moverão para um cargo de gerência durante o dia, com ainda mais responsabilidade. Pense no nosso futuro. Pense na Bia. Você não quer que nossa filha tenha o melhor de tudo? Claro que eu queria. Que mãe não quer o melhor para seu filho? Olhei para seu rosto esperançoso, para o homem que eu amava e em quem confiava com todo o meu coração. Como eu poderia ficar no caminho de sua ambição? Do futuro da nossa família? Então, eu concordei. Ignorei a vozinha em meu coração que sussurrava que algo não estava certo. Eu sorri e disse a ele o quão orgulhosa eu estava. E assim, nossa nova vida começou. Uma vida construída sobre uma promessa. Uma vida, eu sei agora, que foi construída sobre uma mentira. Eduardo cumpriu sua palavra sobre o dinheiro. Em 6 meses, nos mudamos para uma casa alugada maior, em um bairro melhor, com um pequeno quintal para Beatriz. Um ano depois, ele comprou um sedã novinho em folha. Beatriz foi matriculada em uma boa pré-escola particular, com aulas de balé e piano. O preço dessa nova prosperidade, no entanto, foi meu marido. Eu havia, na prática, me tornado uma mãe solteira. Nossas vidas caíram em uma rotina rígida e solitária. Eduardo saía para seu turno às 7 da noite. Bem quando eu estava colocando Beatriz na cama. Ele voltava às 8 da manhã seguinte, exausto e cheirando a café velho. Bem quando eu estava correndo para levar Beatriz à escola e ir para o trabalho. Nossa casa durante o dia se tornou um santuário de silêncio. Um museu onde a principal exposição, meu marido, estava dormindo e não devia ser perturbada. Sem televisão alta. Sem amigos para tomar um café. Sem o barulho feliz de uma criança brincando livremente. Por favor, Helena, fale baixo. Ele murmurava do quarto. Você não tem ideia de como é estressante. Preciso do meu descanso. Os fins de semana deveriam ser nosso tempo. Mas mesmo assim, Eduardo estava frequentemente sonolento e irritável, culpando seu esgotamento pela semana de trabalho exigente. Nossas conversas se tornaram superficiais. Falávamos sobre contas, sobre as notas de Beatriz, sobre consertos necessários na casa. Qualquer coisa mais profunda era recebida com um muro de fadiga. Eu estava tão sozinha. Sentia falta do homem com quem me casei. O homem que ouvia meus pensamentos sobre literatura. Que segurava minha mão e falava sobre nosso futuro. 15 anos se passaram assim. 15 longos e silenciosos anos. Aprendi a viver com a solidão. Despejei toda a minha energia em criar Beatriz e em meus alunos na escola. Convenci a mim mesma de que era um sacrifício normal. Ele estava trabalhando duro por nós. Eu tinha que ser compreensiva. Tinha que ser solidária. Beatriz se tornou uma jovem linda e inteligente. Ela era minha luz. Meu propósito. Aos 18 anos. Foi aceita no prestigioso curso de Direito da USP. Eu estava explodindo de orgulho. Mas quando ela foi embora, a casa que antes parecia quieta agora parecia cavernosa e vazia. Agora, quando Eduardo saía para seu turno, eu estava completa e totalmente sozinha. O silêncio era uma presença física. Um peso que me pressionava. Eu preenchia as horas com leitura, correção de provas e assistindo a filmes antigos. Qualquer coisa para manter a solidão à distância. De fora, parecíamos a família perfeita e bem-sucedida. Eduardo sempre trazia para casa um bom salário, muitas vezes com bônus. Em nossos aniversários, ele me presenteava com joias caras. Nos meus aniversários, eram vestidos de seda ou bolsas de grife. Tirávamos férias em família na praia todo verão. Mas era tudo uma performance. Os presentes pareciam pagamentos. Transações destinadas a me manter contente sem questionar. As férias eram tensas, com Eduardo muitas vezes parecendo distraído, constantemente checando o celular. Ao longo dos anos, houve momentos, pequenas bandeiras vermelhas que eu escolhi ignorar. Ele começou a se vestir melhor, trocando seus jeans de trabalho por calças de alfaiataria e camisas impecáveis. Usava colônias caras, um perfume que parecia fora de lugar para um supervisor de fábrica. Quando perguntei sobre isso,
Ele apenas sorriu. Um gerente tem que parecer respeitável. Meu bem, estou dando o exemplo para minha equipe. Fazia sentido. Então deixei passar. Uma vez, enquanto lavava a roupa, encontrei um recibo de um restaurante chique no centro da cidade no bolso de sua jaqueta. Era para um jantar tardio, datado de uma noite em que ele supostamente estava trabalhando. Quando o confrontei, seu rosto se nublou com um olhar de profunda mágoa. Foi uma reunião com fornecedores. Helena, disse ele, a voz carregada de decepção. Eles vieram de outra cidade. Eu tive que levá-los para jantar. Você está começando a suspeitar de mim? Eu trabalho dia e noite, até o osso, por esta família. E você me interroga por causa de um recibo de jantar? Isso não é justo. Senti uma onda de vergonha. Ele estava certo. Como eu podia ser tão ingrata? Tão desconfiada? Pedi desculpas imediatamente, e nunca mais fiz perguntas assim. Eu não queria ser aquela mulher, a esposa chata e ciumenta. Escolhi confiar nele. Era mais fácil do que confrontar a aterrorizante alternativa. O que me traz de volta à noite passada. A noite em que o mundo que eu havia construído com tanto cuidado desabou. Na minha escola, uma reunião de pais e mestres havia sido agendada para a noite. Como professora regente, eu tinha que estar lá. Mas às 6 horas, o diretor ligou. A reunião foi cancelada. A vice-diretora, que deveria apresentar o novo currículo, estava com uma gripe forte. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. Eram apenas 6h30. Eduardo estava na cozinha, tomando seu café antes do trabalho. Num impulso, um desejo súbito e desesperado de me sentir próxima a ele, fiz a sugestão. E se eu fosse te ver no trabalho hoje à noite? Eu disse, um sorriso esperançoso no rosto. Eu poderia te levar um jantar de verdade. Um café quente. Poderíamos fazer uma pequena pausa juntos. Só por 1 hora. Ele quase engasgou com o café. O quê? Por que você faria isso? Sua voz estava estranha. Tensa com uma emoção que eu não consegui identificar. Só porque sim, eu disse. Meu sorriso vacilando um pouco. Em todos esses anos, nunca vi seu local de trabalho. Só quero ver onde meu marido passa todo o seu tempo. Helena, isso é impossível, disse ele rapidamente, balançando a cabeça. A fábrica é uma instalação restrita. Existem regulamentos de segurança rigorosos. Nenhuma pessoa de fora é permitida no chão de fábrica. É uma questão de responsabilidade. Mas eu não sou uma pessoa de fora. Sou sua esposa. Não importa. Ele insistiu, seu tom não deixando espaço para discussão. Regras são regras. Mesmo que você fosse a primeira-dama, não poderia entrar sem uma autorização especial. Sentia familiar pontada de decepção, mas deixei para lá. Não queria começar uma briga. Ele terminou o café. Me deu um beijo rápido e superficial na bochecha e saiu. A porta se fechou atrás dele. E o silêncio voltou correndo. Mas a ideia não me deixava em paz. Uma inquietação se agitou dentro de mim. Sentia necessidade de fazer algo. Qualquer coisa. Para preencher o abismo cada vez maior entre nós. Então, fui para a cozinha e comecei a cozinhar. Fiz suas empadas de frango favoritas do zero. Preparei um bule de café forte e escuro, e o despejei em uma garrafa térmica. Disse a mim mesma que, mesmo que não pudesse entrar, poderia pelo menos encontrá-lo no portão. Poderia passar a comida para o guarda. Seria um pequeno gesto. Um lembrete de que eu estava pensando nele. Às 11 horas. Entrei no carro e dirigi em direção ao parque industrial do outro lado da cidade. Quanto mais eu dirigia, mais a sensação de aperto no estômago crescia. Era a mesma vozinha que eu vinha silenciando por anos. Mas esta noite, ela estava gritando. E então eu vi os restos escuros e esqueléticos da fábrica. E conheci seu Jorge, o velho guarda de segurança com olhos tristes e gentis. Foi ele quem me contou tudo. Monteiro, a senhora disse? Ele havia falado, estudando meu rosto com cuidado depois que eu me levantei do chão. Ele me levou para sua pequena e quente guarita, e me serviu uma xícara de seu próprio café. Eu me lembro do Eduardo.
Ele trabalhou aqui. Sim. Um bom engenheiro. Trabalhou aqui até fecharem o lugar. Mas, onde ele trabalha agora? Eu mal conseguia formar as palavras. Seu Jorge hesitou. Seu olhar cheio de uma profunda pena paternal. Ele pigarreou. Olha, minha filha. Começou ele. A voz gentil. Eu moro lá no bairro do Morumbi. É do outro lado da cidade. Eu vejo seu marido por lá. Às vezes. Com outra família. Eu sempre presumi que vocês dois tinham se divorciado há muito tempo. Ele escreveu um endereço em um pedaço de papel de seu bloco de notas e o empurrou pela mesa. Rua das Acácias. Número 15. O carro dele fica estacionado lá a maioria das noites. Outra família. As palavras não faziam sentido. Eram apenas sons. Sem significado e estranhos. Agradeci a ele. Minha voz um eco-oco de si mesma. E voltei para o meu carro como um zumbi. Minha mente era uma nevasca de ruído branco. Morumbi. Rua das Acácias. Número 15. Era um condomínio de luxo em uma parte nova da cidade que eu nunca tinha visitado. Era um mundo distante da nossa casa modesta. Estacionei do outro lado da rua. E lá estava. O sedã azul escuro de Eduardo. Aquele que ele comprou há 2 anos. Aquele que ele supostamente ainda estava pagando. Não sei o que me impeliu a sair do carro e entrar naquele prédio. Não foi coragem. Foi uma força além do meu controle. Uma necessidade desesperada de ver a verdade com meus próprios olhos. Encontrei o apartamento. Número 3 bytes. Através da porta. Eu podia ouvir os sons abafados da vida. Música. Risadas. O grito feliz de uma criança. Os sons de um lar. Minha mão, movendo-se por conta própria. Levantou-se e apertou a campainha. A porta se abriu. Eduardo estava lá, vestido com um suéter confortável e jeans. Ele estava sorrindo. Um sorriso relaxado e feliz que eu não via em seu rosto há anos. O sorriso desapareceu no instante em que me viu. Seu rosto ficou branco. Helena. Ele sussurrou, os olhos arregalados de pânico. O que? O que você está fazendo aqui? Ele tentou bloquear a porta. Inclinar o corpo para que eu não pudesse ver lá dentro. Mas era tarde demais. Por cima de seu ombro, eu a vi. Uma mulher bonita. Mais jovem que eu. Com longos cabelos escuros. E eu os vi. 2 crianças. Um menino de uns 10 anos e uma menina. Talvez de 7. Eles me encaravam com olhos grandes e curiosos. Edu. Quem é? A mulher perguntou, caminhando em direção à porta. Ele vacilou. Seu olhar pulando entre ela e eu. Esta é. Eu encontrei minha voz. Ela saiu fria e firme. A voz de uma estranha de um lugar profundo e congelado dentro de mim. Eu sou a esposa dele. Eu disse, olhando diretamente para a mulher. A esposa dele há 20 anos. Os momentos que se seguiram se gravaram em minha memória como ácido em vidro. A jovem, cujo nome eu logo descobriria ser Larissa, empalideceu. Sua mão voou para a boca, enquanto ela se sentava em um pequeno banco no corredor. Eduardo. Ela sussurrou, os olhos fixos nos dele, cheios de um horror crescente. Você me disse que era divorciado. Eu ia. Ele gaguejou. Perdido. Um homem pego entre 2 mundos colidindo. Ele olhou do rosto dela para o meu. Um animal desesperado e encurralado. As crianças apenas olhavam. O menino, com seus olhos escuros e sérios, instintivamente se aproximou da mãe. A menininha, com um laço rosa no cabelo, escondeu-se atrás das pernas do pai, espiando para mim. Papai, o que está acontecendo? O menino perguntou, sua pequena voz cortando a tensão sufocante. Papai. A palavra foi um golpe físico. Esta criança estava chamando meu marido de papai. Minha mente girava, tentando processar a realidade impossível. Enquanto eu estava em casa, mantendo nossa filha quieta para que seu pai exausto pudesse dormir. Ele estava aqui. Ele estava sendo pai para essas crianças. Larissa se levantou. Sua compostura surpreendentemente rápida. Ela pegou cada um de seus filhos pela mão. Miguel. Sofia. Vão para o quarto de vocês agora.
disse ela. A voz trêmula, mas firme. Os adultos precisam conversar. Quando as crianças se foram, um silêncio pesado e sufocante caiu sobre a entrada. Meus olhos percorreram o apartamento atrás deles. Era lindo. Móveis modernos e caros. Uma enorme transmissão vertical de tela plana. Piso de madeira brilhante. Fotografias de família adornavam as paredes. Em uma, Eduardo abraçava Larissa e as duas crianças em uma praia ensolarada. Todos radiantes. Eles pareciam tão felizes. Tão reais. Há quanto tempo? Perguntei. Minha voz plana e desprovida de emoção. Era a única pergunta que eu conseguia formar. Helena, me deixe explicar. Eduardo começou, dando um passo em minha direção. Há quantos anos? Repeti. Minha voz subindo, mais afiada desta vez. Foi Larissa quem respondeu. Seu olhar encontrou o meu. Uma compreensão silenciosa passando entre nós duas mulheres traídas pelo mesmo homem. 15 anos. Disse ela em voz baixa. Estamos juntos há 15 anos. Miguel tem dezembro. Sofia tem 7. 15 anos. O número ecoava as palavras do guarda. 15 anos da minha vida. Significava que quando nossa Beatriz tinha apenas 3 anos. Quando ele pegou o turno da noite pela primeira vez. Isso já havia começado. Enquanto eu criava nossa filha sozinha. Acreditando que estava fazendo um sacrifício pelo futuro da nossa família. Ele estava aqui, construindo outra. Você me disse que sua esposa morreu, disse Larissa, a voz rachando de dor e raiva, enquanto se virava para Eduardo. Você disse que ela morreu no parto, e que você tinha uma filha do seu primeiro casamento que estava sendo criada pela avó. E ele me disse que trabalhava como supervisor do turno da noite em uma fábrica. Acrescentei, as peças do quebra-cabeça se encaixando com uma clareza doentia. Os presentes caros. As férias. A fadiga constante. Tudo fazia sentido agora. Onde você realmente trabalha? Eduardo? Perguntei, a pergunta pairando no ar. Novamente. Larissa respondeu por ele. Ele é sócio da construtora Novo Século. Disse ela. Os braços cruzados firmemente sobre o peito. Eu sou a contadora-chefe lá. Foi assim que nos conhecemos. Uma construtora. Um sócio. Ele não estava apenas se virando. Ele era rico. E por todos esses anos, eu estive diligentemente guardando cupons, consertando as roupas velhas de Beatriz, e me sentindo culpada por comprar um par de sapatos novos para mim. A humilhação me inundou. Quente e sufocante. Helena. Por favor. Eduardo tentou novamente. As mãos estendidas em um gesto suplicante. Eu recuei como se ele estivesse em chamas. Não me toque. Sibilei. Nunca mais me toque. Eu me virei e saí do apartamento. Daquela casa de mentiras. A última coisa que ouvi enquanto a porta se fechava atrás de mim foi a voz de Larissa. Fria e final. Eduardo. Eu quero você fora. Agora. Não me lembro do caminho de volta para casa. Devo ter estado no piloto automático. Meu corpo realizando as tarefas mecânicas de dirigir e frear, enquanto minha mente era um vórtice de caos e dor. Quando voltei para minha própria casa, nossa casa, sentei-me à mesa da cozinha. A mesma mesa onde, apenas algumas horas antes, Eduardo estava tomando seu café antes de sair para um emprego que não existia. Fiquei sentada lá por horas, encarando a parede, enquanto a mentira se desenrolava em minha mente, revelando sua escala monstruosa. 15 anos de engano. Ele não apenas me traiu. Ele construiu uma vida inteiramente separada e secreta. Às 6 da manhã, ouvi o som familiar de uma chave na fechadura. Eduardo. Ele entrou, parecendo exausto e derrotado. Devia ter passado a noite no carro. Ele caminhou cautelosamente para a cozinha, os ombros caídos. Helena, disse ele suavemente, precisamos conversar. Eu apenas o encarei. Era como olhar para um estranho. Depois de 20 anos de casamento, eu não conhecia este homem. Eu posso explicar tudo. Continuou ele. A voz desesperada. Não é o que você pensa. E o que eu penso? Eduardo? Minha voz estava assustadoramente calma. Eu nunca quis te machucar.
disse ele. As clássicas e vazias palavras de um mentiroso. Apenas. Aconteceu. Depois que a fábrica fechou, tive a oportunidade com a construtora. Conheci a Larissa. Ela estava sozinha. E eu não podia simplesmente deixá-la. Você não podia deixá-la. Repeti. As palavras com gosto de veneno. Mas você podia me deixar. Você podia me deixar em uma casa escura e vazia por 15 anos. Você não entende. Eu estava sustentando 2 famílias. Foi tão difícil para mim. Difícil para você? A calma finalmente se quebrou. Levantei-me. Minha cadeira arranhando ruidosamente o chão. Foi difícil para você viver uma vida dupla, enquanto eu morria lentamente de solidão. Foi difícil para você bancar o pai feliz com seus outros filhos, enquanto sua própria filha mal te via. Ele tentou me abraçar. Usar a proximidade física que sempre fora sua maneira de encerrar uma discussão. Desta vez, eu o empurrei com toda a minha força. Saia, eu disse. Minha voz baixa e perigosa. Helena, você é minha esposa. Podemos consertar isso. Eu vou terminar com a Larissa. Eu juro. Estou pronto para terminar tudo e voltar para você. Uma risada amarga e quebrada escapou dos meus lábios. Voltar para mim? Não há nada para onde voltar. Isso nunca foi um casamento. Foi uma peça de teatro de longa duração. E eu era a única que não sabia minhas falas. Eu te amo. Ele sussurrou, os olhos se enchendo de lágrimas. Eu sempre amei só você. Amor? Cuspi a palavra. Você chama 15 anos de mentiras de amor? Você teve filhos com outra mulher. Eduardo. Filhos. Saia. Daqui. Gritei as últimas palavras. E nunca mais volte. Ele foi embora. Por enquanto. Eu sabia que ele voltaria. Larissa o havia expulsado. Então esta casa era o único lugar que lhe restava. Mas naquele momento, eu estava sozinha. E pela primeira vez, a solidão não parecia um peso. Parecia ar. Tirei os 3 dias seguintes de folga da escola, dizendo que estava doente. Não conseguia encarar meus alunos, meus colegas. Não conseguia fingir que meu mundo não tinha acabado de ser estilhaçado. Durante esses 3 dias, me tornei uma detetive em minha própria vida. Vasculhei a casa, a garagem, procurando por pistas. Por qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender o homem com quem eu havia me casado. Em uma velha caixa de ferramentas no fundo da garagem, eu encontrei um segundo celular. Um celular descartável. Adivinhar a senha foi fácil. O aniversário de Beatriz. O telefone era um tesouro de sua vida secreta. Fotos dele com Larissa, Miguel e Sofia em férias que eu nunca soube que eles tiraram. Mensagens de texto cheias de termos carinhosos e piadas internas. Mas havia mais. Havia contatos de negócios, e-mails e documentos armazenados na nuvem. Descobri que a construtora Novo Século não era apenas bem-sucedida. Era uma grande empresa no desenvolvimento da cidade. Eduardo não era apenas um sócio. Ele era um dos fundadores. Ele era um milionário. Encontrei extratos de contas bancárias que nunca soube que existiam, escrituras de propriedades registradas em nome de outras pessoas e informações sobre carteiras de ações. O dinheiro que ele trazia para casa para mim. O salário de supervisor. Era troco para ele. Era apenas o suficiente para me manter confortável. Para me impedir de fazer muitas perguntas. No terceiro dia, com as mãos tremendo, liguei para Beatriz. Mãe, ela atendeu. A voz brilhante e alegre. Partiu meu coração instantaneamente. O que foi? Ela sentiu na hora. Sua voz está estranha. Aconteceu alguma coisa? Bia, meu amor. Comecei. Minha voz embargada por lágrimas não derramadas. Preciso que você venha para casa. Tem uma coisa que preciso te contar. Claro, tenho um intervalo nas aulas neste fim de semana. Posso pegar um ônibus amanhã de manhã. Mãe, você está me assustando. O que foi? Eu te conto tudo quando você chegar. Prometi. E desliguei antes de desabar completamente. Não dormi nada naquela noite. Andei de um lado para o outro, ensaiando as palavras.
tentando encontrar uma maneira de dizer à minha filha que a família em que ela acreditava era uma fraude. Como se conta a uma filha que seu pai tem outra família? Que ela tem um irmão e uma irmã que nunca conheceu? Que o herói que ela sempre admirou é um mentiroso e um traidor? Beatriz chegou na manhã seguinte, parecendo tanto com ele que foi uma nova facada no coração. Alta e confiante, com seus cabelos escuros e olhos inteligentes. Mas ela tinha a minha força. Eu sabia que tinha. Ela viu o estado em que eu estava no momento em que a encontrei na rodoviária, o peso que eu havia perdido. As olheiras escuras sob meus olhos. Mãe, o que está acontecendo? Ela perguntou, seus braços me envolvendo. Onde está o papai? De volta em casa, tomando uma xícara de chá que não consegui beber. Contei tudo a ela. Expus os fatos com calma, clinicamente, tentando manter minhas próprias emoções sob controle. Contei a ela sobre a fábrica, sobre seu Jorge, sobre Larissa, Miguel e Sofia. Mostrei a ela as fotos no segundo celular. Observei sua expressão mudar de confusão para incredulidade, depois de choque para uma fúria fria e dura. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, os nós dos dedos brancos enquanto segurava sua caneca. Finalmente, ela olhou para mim, os olhos em chamas. Ele nos traiu, disse ela, a voz baixa e tensa de raiva. Ele traiu nós duas. O que vamos fazer? Perguntei fracamente. Eu me sentia tão perdida, tão impotente. O queixo de Beatriz se ergueu, sua expressão resoluta. Eu sei o que eu vou fazer, disse ela, levantando-se. Vou ao escritório dele, e vou dizer a ele exatamente o que eu penso dele. Bia, não faça isso, implorei. Não queria que ela se machucasse. Eu preciso. Mãe, disse ela, a voz inabalável. Alguém tem que responsabilizá-lo. Alguém tem que fazê-lo olhar para o que ele fez. E com isso, ela pegou as chaves do carro e saiu pela porta. Uma guerreira marchando para a batalha. O escritório da construtora Novo Século ocupava todo o último andar de um reluzente arranha-céu de vidro no centro. Era um mundo de tapetes silenciosos, arte cara e vistas panorâmicas da cidade. Um mundo que eu nunca soube que existia. Beatriz, alimentada por uma fúria justa, marchou direto para a recepção de mármore polido. Estou aqui para ver Eduardo Monteiro, anunciou ela, a voz suando com autoridade. A recepcionista, uma jovem com uma manicure impecável, ergueu os olhos do computador. A senhora tem hora marcada? Não, disse Beatriz, o olhar inflexível. Sou a filha dele. A palavra filha causou um lampejo de surpresa nos olhos da recepcionista. Ela pegou o telefone e murmurou no receptor. 1 minuto depois, Eduardo emergiu de um conjunto de portas duplas. Ele usava um terno de grife que provavelmente custava mais do que o meu salário mensal. Quando viu Beatriz, um sorriso largo e ensaiado se espalhou por seu rosto. Bia, querida, que surpresa! O que você está fazendo aqui? Cala a boca, disse ela, a voz alta o suficiente para fazer as cabeças se virarem por todo o escritório de plano aberto. Não se atreva a me chamar de querida. Não se atreva a fingir que é um pai amoroso. O sorriso de Eduardo desapareceu. Seu rosto empalideceu enquanto ele olhava ao redor para os olhares curiosos de seus funcionários. Beatriz, por favor. Ele sibilou, agarrando o braço dela. Aqui não. Vamos para o meu escritório e conversamos. Não, disse ela, puxando o braço. Vamos conversar aqui mesmo. Quero que todo mundo ouça. Quero que todo mundo saiba que tipo de homem você realmente é. Ela respirou fundo e, então, despejou tudo em cima dele. Sua voz, clara e forte, ecoou pelo escritório silencioso. Por 15 anos, você mentiu para a minha mãe. Você viveu uma vida dupla enquanto ela ficava em casa, sozinha, esperando por você. Você tem uma outra família inteira. Um filho e uma filha que eu nunca soube que existiam. Você não apenas a traiu, você nos apagou. Eduardo ficou congelado, o rosto uma máscara de horror. Seus colegas agora olhavam abertamente.
alguns sussurrando entre si, outros discretamente pegando seus celulares para gravar a cena. Você roubou a juventude da minha mãe, continuou Beatriz. Suas palavras como punhais. Você roubou a minha infância. Eu cresci em uma casa silenciosa, andando na ponta dos pés, para não acordar meu pobre e cansado pai que estava trabalhando tanto por nós. Que piada! Você não estava cansado do trabalho. Você estava cansado de conciliar suas duas vidas separadas. Beatriz, você não entende. Ele suplicou, a voz falhando. Eu entendo mais do que você pensa. Ela retrucou. Eu entendo que nunca tive um pai de verdade. Tive um provedor financeiro. Um fantasma que chegava em casa de manhã para dormir. E agora descubro que todo esse tempo, você estava sendo um pai de verdade para outras crianças. Ela fez uma pausa, os olhos fixos nos dele. Eu quero conhecê-los. Quero conhecer meu irmão e minha irmã. Quero ver seus rostos e dizer a eles exatamente quem é o pai deles. Não, disse Eduardo rapidamente. Um lampejo de medo genuíno em seus olhos. Você não pode. Eles são apenas crianças. Eles não podem saber. Eles não podem saber a verdade sobre o próprio pai. Beatriz riu. Um som áspero e amargo. Acho que a verdade é tão feia que precisa ser escondida. Bem, você não pode mais se esconder. Ela virou nos calcanhares e caminhou em direção ao elevador. As costas retas e orgulhosas. Pouco antes de as portas se abrirem, ela olhou para trás por cima do ombro. A propósito, ela gritou, a voz suando com finalidade. A mamãe está pedindo o divórcio. Arranje um bom advogado. Você vai precisar de um. O confronto em seu escritório foi um ponto de virada. Foi o momento em que percebi que não poderíamos simplesmente deixar isso passar. A coragem de Beatriz me deu força. Naquela mesma tarde, encontrei uma advogada. Martha Stollen era uma mulher perspicaz e direta, na casa dos 50 anos. Com a reputação de ser um tubarão no tribunal, ela se especializava em divórcios contenciosos e de alto patrimônio. Sentei-me em seu elegante escritório e contei toda a sórdida história. Do turno da noite à segunda família e ao império da construção. Quando terminei, ela se recostou em sua cadeira de couro. A expressão sombria. Dona Helena, disse ela, a voz calma e medida. Seu caso é complicado, mas não sem esperança. O principal problema, como vejo, é que seu marido teve 15 anos para se preparar para isso. Posso quase garantir que nenhum de seus principais bens está em seu nome. Ela estava certa. Uma busca preliminar conduzida por seu escritório revelou a teia emaranhada que Eduardo havia tecido. A casa em que morávamos, a casa que cuidei por 2 décadas, estava legalmente em nome de sua mãe, Sônia Monteiro. A empresa estava registrada em nome de uma holding com sócios anônimos. As contas bancárias com mais dinheiro estavam em nome de Larissa. No papel, Eduardo Monteiro era apenas um gerente de nível médio na construtora Novo Século, ganhando um salário modesto. Mas podemos lutar contra isso, Martha me assegurou, vendo o olhar de desespero em meu rosto. Isso se chama fraude contra credores. É uma tentativa clara de ocultar bens conjugais. Temos as provas de seu estilo de vida, os carros, as férias, os presentes. Temos o testemunho de sua filha. Vamos intimar seus registros financeiros e provaremos que ele vem enganando não apenas você, mas também a Receita Federal. Será uma luta longa e feia, Helena, mas podemos vencer. Senti uma onda de determinação. Eu quero lutar. Eu disse. Ele não vai se safar dessa. No momento em que entrei oficialmente com o pedido de divórcio, a guerra começou. O primeiro ataque veio de sua mãe. Dona Sônia me ligou. A voz estridente de fúria. Como você ousa? Ela gritou na linha. Como você ousa tentar destruir meu filho? Depois de tudo que ele fez por você. Ele trabalhou dia e noite para dar a você e a essa sua filha ingrata uma vida boa. E é assim que você o paga? Dona Sônia. Eu disse. Minha voz firme apesar das batidas no peito. Seu filho viveu uma vida dupla por 15 anos. Ele tem outros 2 filhos. Mentiras.
É tudo mentira. Calúnia de uma mulher ciumenta. Ela gritou. E não se esqueça. Essa casa em que você está morando é minha. Posso te expulsar para a rua amanhã. Tente. Eu disse. E desliguei o telefone. No dia seguinte, uma notificação oficial de despejo estava colada na minha porta da frente. Eu esperava que Larissa fosse minha inimiga nesta luta. Afinal, ela era a outra mulher. Aquela que havia compartilhado a vida que deveria ter sido minha. Eu estava errada. Cerca de uma semana após a visita de Beatriz ao escritório, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Dona Helena? Uma voz hesitante perguntou. Aqui é a Larissa Venga. Eu estava pensando. Poderíamos nos encontrar? Nos encontramos em um local neutro. Uma cafeteria tranquila a meio caminho entre o lado dela da cidade e o meu. Ela parecia cansada e estressada. A mulher bonita e confiante que eu vira na porta de Eduardo agora parecia frágil e de coração partido. Depois que você saiu naquela noite, comecei a fazer minha própria investigação. Ela começou, indo direto ao ponto. Ela deslizou uma pasta de Manila pela mesa em minha direção. Eduardo não estava apenas vivendo uma vida dupla. É muito pior do que isso. Abri a pasta. Dentro havia cópias de documentos, e-mails e extratos financeiros. Minhas mãos tremeram enquanto eu os lia. Ele tem outras 2 mulheres, disse Larissa, a voz plana. Que eu saiba. Uma é sua assistente pessoal, Paula. A outra é uma viúva rica, Coleman, uma das investidoras da empresa. Ele prometeu a Paula que se casaria com ela assim que se divorciasse de mim. Ele disse a Coleman que era solteiro. Senti-me mal. Não eram apenas 2 famílias. Eram 4 mulheres. Pelo menos, ele havia construído um harém inteiro. Um portfólio de mulheres que ele administrava como ativos. E não é só isso. Continuou Larissa, a voz baixando. Como contadora-chefe, tenho acesso a tudo. No último ano, ele tem sistematicamente desviado dinheiro da empresa. Ele está movendo para contas no exterior sob um nome falso. Ele está se preparando para desaparecer. O que você quer dizer com desaparecer? Quero dizer fugir, disse ela. Os olhos escuros. Ele está planejando vender sua participação oculta na empresa, liquidar tudo e deixar o país. Encontrei um pedido para um segundo passaporte e documentos para um aluguel de longo prazo na Costa Rica. Minha mente não conseguia compreender. Ele estava planejando abandonar a todos. Eu, Larissa, todos os seus filhos, Beatriz, Miguel, Sofia. Ele ia pegar o dinheiro e simplesmente sumir. Olhei para Larissa, para esta mulher que eu deveria odiar. E tudo o que vi foi um reflexo da minha própria dor, da minha própria traição. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque ele destruiu a minha vida também, disse ela, os punhos cerrados sobre a mesa. Passei 15 anos amando um homem que não existia. Meus filhos adoram um pai que planejava abandoná-los sem pensar 2 vezes. Ela me olhou diretamente nos olhos. Eu quero que ele pague por tudo. O que você está sugerindo? Que unamos forças, disse ela. Eu tenho os documentos financeiros. Você tem os direitos legais de uma esposa. Meu irmão é perito contábil do Ministério Público. Juntas, podemos expô-lo como o fraudador que ele é. Olhei para a pasta de provas. Olhei para seu rosto determinado e manchado de lágrimas. Pela primeira vez desde que este pesadelo começou, não me senti sozinha. Senti um lampejo de esperança. Uma centelha de raiva se transformando em um fogo de resolução. Estendi minha mão sobre a mesa. Ela a pegou. Seu aperto firme. Aliadas. Eu disse. Aliadas. Ela concordou. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Ele não tem ideia do que o espera. Nos 2 meses seguintes, Larissa e eu operamos como uma agência de inteligência secreta. Nossas vidas, antes paralelas e secretas uma da outra, estavam agora intrinsecamente entrelaçadas por uma única missão: desmantelar o império de mentiras de Eduardo Monteiro. Larissa se tornou minha fonte interna. Uma revolucionária silenciosa trabalhando de dentro do campo inimigo.
tarde da noite. Depois que seus filhos dormiam, ela copiava meticulosamente registros financeiros, baixava e-mails incriminadores e rastreava o fluxo labiríntico de dinheiro para contas no exterior. Ela me entregava as provas em envelopes pardos discretos, encontrando-me em estacionamentos silenciosos de bibliotecas ou nos corredores dos fundos de supermercados. Meu papel era montar o arsenal. Passei meus dias com Martha Stonelein e sua equipe, juntando as provas que Larissa fornecia. Documentamos meticulosamente o estilo de vida luxuoso de Eduardo, criando um contraste gritante com a renda modesta que ele declarava em seus impostos de renda. Encontramos recibos de carros de luxo que eu nunca soube que ele possuía, itinerários de viagem para escapadelas românticas com suas outras mulheres, e extratos de cartões de crédito que pagavam por uma vida de opulência. Martha também contratou um investigador particular que descobriu ainda mais da duplicidade de Eduardo, confirmando os casos com Paula, sua assistente, e Coleman, a investidora rica, nosso aliado mais poderoso. No entanto, acabou sendo o irmão mais velho de Larissa, Ricardo. Como perito contábil do Ministério Público, ele era um especialista em desvendar os crimes financeiros mais complexos. Quando Larissa lhe contou sua história, sua preocupação de irmão rapidamente se transformou em indignação profissional. Isso é mais do que apenas infidelidade, disse ele sombriamente, espalhando os documentos de Larissa sobre a mesa de sua sala de jantar uma noite. O que estou vendo aqui é um padrão de fraude sistêmica, evasão fiscal, ocultação de bens, lavagem de dinheiro. Isso não é mais apenas um caso de divórcio. Isso é uma investigação criminal, com o envolvimento de Ricardo. As apostas aumentaram exponencialmente. Ele iniciou um inquérito oficial. E de repente, Eduardo não estava apenas lutando contra suas esposas desprezadas. Ele estava lutando contra o Estado. Pela primeira vez em 15 anos. Senti um propósito. Eu não era mais uma vítima passiva das escolhas do meu marido. Eu era uma participante ativa na luta por justiça. A solidão que fora minha companheira constante por tanto tempo foi substituída por um sentimento de solidariedade com Larissa, uma mulher que eu antes considerava minha rival. Estávamos unidas por uma traição compartilhada. E nisso, encontramos uma força estranha e poderosa. Beatriz também se tornou uma parte essencial do nosso pequeno exército. Após o choque e a raiva iniciais, seu foco mudou. Ela se tornou ferozmente protetora de mim, mas também dos meio-irmãos que nunca conhecera. Ela insistiu em conhecer Miguel e Sofia. O primeiro encontro foi dolorosamente estranho. Nos encontramos em um parque, um terreno neutro cheio de risadas de outras famílias. As crianças estavam desconfiadas, confusas. Não conseguiam entender por que o pai não morava mais com elas. Por que a mãe chorava tanto? Ou quem era essa jovem estranha que afirmava ser sua irmã? O papai nos disse que não tinha outros filhos, disse Miguel, de 10 anos, com os braços cruzados defensivamente sobre o peito. Ele tinha o queixo teimoso do pai. Ele disse que éramos só nós, acrescentou Sofia, de 7 anos. A voz um sussurro pequeno e triste. Ela se agarrou à mão de Larissa. O coração de Beatriz se partiu por eles. Ela se sentou na beira da caixa de areia. A voz gentil e paciente. Ela não vilanizou o pai deles. Em vez disso, falou sobre sua própria experiência. Sobre sentir que o pai estava sempre fora. Sempre cansado. Ela encontrou um terreno comum em seu sentimento compartilhado de ausência dele. Não é culpa de vocês. Ela lhes disse. Repetidamente. Nada disso é culpa de vocês. Lentamente, hesitantemente, um vínculo começou a se formar. Beatriz começou a visitá-los regularmente, ajudando Miguel com a lição de matemática e lendo histórias de ninar para Sofia. Ela se tornou a irmã mais velha que eles nunca tiveram. Uma presença estável e amorosa no caos que seu pai havia criado. Enquanto isso, Eduardo não ia se render sem lutar. Quando percebeu que Larissa e eu havíamos unido forças contra ele, partiu para a ofensiva. Primeiro, tentou apelar para minhas emoções.
Ele apareceu em casa uma noite. Um buquê de rosas caras na mão. Os olhos cheios do que parecia ser remorso. Helena. Ele suplicou. Parado na porta que me recusei a deixá-lo cruzar. Eu admito. Cometi um erro terrível. Mas 20 anos de casamento não significam nada para você? Você pode realmente jogar tudo isso fora? Que 20 anos? Eduardo? Perguntei. Minha voz fria. Os 5 anos de verdade, ou os 15 anos de mentiras? Não há mais nada para jogar fora. Você já destruiu tudo. Estou pronto para mudar. Vou cortar todo o contato com todo mundo. Seremos apenas você e eu. Podemos recomeçar. É tarde demais. Eu disse. E pela primeira vez, soube que era a verdade absoluta. O amor que eu um dia tive por ele estava morto. Substituído por uma resolução fria e dura. Fechei a porta na cara dele. Quando a súplica falhou, ele partiu para as ameaças. Seu advogado enviou cartas ameaçadoras, lembrando-me que a casa estava no nome da mãe dele, e que, legalmente, eu não tinha direito a nada. Você ficará com o salário de uma professora e um apartamento alugado. Ele me disse durante um telefonema tenso. É realmente isso que você quer? Prefiro ter uma pobreza honesta a uma vida construída com seu dinheiro sujo. Respondi. E desliguei. Seu próximo movimento foi tentar virar Beatriz contra mim. Ele a emboscou do lado de fora de uma de suas aulas na universidade, tentando fazer o papel do pai incompreendido. Sua mãe enlouqueceu, disse ele a ela, a voz pingando falsa preocupação. Ela está em uma cruzada para me destruir. Para destruir nossa família. Tudo por causa de um momento de fraqueza. Um momento de fraqueza? Beatriz olhou para ele com puro desprezo. Você chama 15 anos. 2 filhos e múltiplos casos de momento de fraqueza? Isso não é um momento. Pai, é uma carreira. Eu trabalhei duro. Eu provi para você. Você teve tudo o que sempre quis. Eu queria um pai. Ela retrucou. E você não foi um. Estava muito ocupado provendo para suas outras famílias. Você mentiu para todo mundo. Para a mamãe. Para a Larissa. Para mim e para seus outros filhos. Você é um estranho para mim. Beatriz. Eu sou seu pai. Disse ele. A voz falhando. Você realmente quer me ver ir para a prisão? A resposta dela foi assustadoramente calma. Se você cometeu crimes. Então sim. Você deixou de ser meu pai no dia em que decidiu que uma família não era suficiente. Esse foi o dia em que ele a perdeu para sempre. Ele finalmente entendeu que não poderia manipular seu caminho de volta para nossas vidas. 3 meses depois de eu entrar com o divórcio, o Ministério Público abriu oficialmente um processo criminal contra Eduardo. Ricardo e sua equipe encontraram evidências esmagadoras de seus crimes financeiros. A construtora Novo Século sofreu uma busca e apreensão. Seus registros foram confiscados. Os sócios de Eduardo, vendo o que estava por vir, imediatamente se moveram para expulsá-lo da empresa para salvar suas próprias peles. Suas contas bancárias foram congeladas. As propriedades que ele havia escondido sob os nomes de outras pessoas foram apreendidas como parte da investigação. No espaço de algumas semanas, Eduardo passou de um empresário rico e poderoso para um homem sem dinheiro, sem emprego e sem casa. A história explodiu na mídia local. O conto do magnata da construção com uma segunda família secreta era suculento demais para ser ignorado. Jornalistas acamparão do lado de fora da minha casa, do apartamento de Larissa e da casa de sua mãe. Sua foto foi estampada na primeira página do jornal local, muitas vezes ao lado de fotos minhas e de Larissa, nos apelidando de a Aliança das Esposas. Paula, a assistente, deu uma entrevista chorosa na televisão, detalhando como Eduardo havia prometido se casar com ela. Coleman, a investidora, entrou com seu próprio processo contra ele por fraude, alegando que ele a havia convencido a investir R$500 mil em uma empresa de fachada. O mundo cuidadosamente construído de Eduardo não estava apenas desmoronando, estava sendo publicamente demolido, tijolo por tijolo. Ele tentou se defender em uma entrevista desastrosa na televisão, tentando se retratar como a vítima.
Eu só queria fazer todo mundo feliz. Ele alegou. Sua expressão de profunda autopiedade. Isso é um crime? A reação do público foi rápida e brutal. Online. Ele se tornou um meme. Uma caricatura do ego e do engano masculinos. Seu nome se tornou uma piada local para a infidelidade. O homem que queria fazer todo mundo feliz acabou deixando todo mundo infeliz. Principalmente a si mesmo. O escândalo se espalhou por nossas famílias como uma onda de choque, deixando um rastro de relacionamentos quebrados e divisões amargas. A mãe de Eduardo, Dona Sônia, tornou-se sua defensora mais vocal e iludida. Ela se recusou a aceitar qualquer versão dos eventos que pintasse seu filho como algo menos que um santo. Para ela, eu era a megera vingativa. Larissa era a destruidora de lares. E as outras mulheres eram mentirosas oportunistas. Meu filho é um bom homem. Um provedor. Ela disse a qualquer repórter que lhe enfiasse um microfone na cara. Essas mulheres. Elas o seduziram. Elas o prenderam. E agora querem tirar tudo dele. O dia em que voltei a casa para pegar o resto dos meus pertences pessoais, foi o confronto final e feio entre nós. Dona Sônia parou na porta como um cão de guarda. O rosto contorcido de raiva. Você o arruinou. Ela cuspiu. A voz trêmula. Por 20 anos. Ele te deu uma vida linda. E você o paga com essa humilhação pública. Você deveria ter vergonha. Eu estava na varanda da casa onde criei minha filha. Onde passei 15 anos esperando por um homem que nunca esteve realmente lá. E senti uma profunda pena dela. Dona Sônia. Eu disse. Minha voz calma e firme. Seu filho me enganou por 15 anos. Ele tem outra família inteira. São fatos. Mentiras. Tudo mentira. Ela insistiu. Os olhos selvagens. Ela vivia em uma fortaleza de negação. E a verdade não conseguia penetrar suas muralhas. Seu filho perfeito. Era a vítima. Era a única história com a qual ela podia viver. Meu próprio pai, Coronel Roberto. Um militar aposentado que vivia e respirava por um código de honra rigoroso. Foi minha rocha. Quando soube da extensão total da traição de Eduardo, sua decepção silenciosa se transformou em uma fúria fria. Ele dirigiu de sua casa no interior para me apoiar. Uma tarde, ele encontrou Eduardo, que tinha vindo à casa sob o pretexto de pegar alguma correspondência. O confronto foi explosivo. Como você ousa? Meu pai rugiu, sua voz ressoando com a autoridade de um homem que havia comandado tropas. Ele agarrou Eduardo pelo colarinho de sua camisa cara. Como ousa tratar minha filha dessa maneira? Por 20 anos. Ela foi uma esposa fiel e amorosa para você. E você a tratou como uma tola. Coronel, o senhor não entende a situação. Gaguejou Eduardo, tentando arrancar o aperto de ferro de meu pai de seu colarinho. Eu entendo tudo. Meu pai trovejou, o rosto a centímetros do de Eduardo. Eu entendo que você não tem honra. Você é um mentiroso e um canalha. Se eu fosse 20 anos mais jovem, te ensinaria uma lição sobre o que significa ser homem. Tive que correr para fora e fisicamente tirar meu pai de 70 anos de cima do meu marido de 45. Foi uma cena surreal e patética que encapsulou perfeitamente os destroços que Eduardo havia feito de nossas vidas. As verdadeiras vítimas em tudo isso, no entanto, foram as crianças. Os filhos de Larissa, Miguel e Sofia, estavam lutando para lidar com a súbita implosão de seu mundo. Miguel, antes um menino feliz e extrovertido, tornou-se taciturno e agressivo na escola. Ele começou a se meter em brigas. E suas notas despencaram. Sofia, uma menina borbulhante e alegre, retraiu-se. Ela mal falava, mal comia e acordava gritando de pesadelos. Larissa teve que começar a levá-los a um psicólogo infantil. Eles não entendem por que o papai foi embora. Larissa me disse durante um de nossos agora frequentes telefonemas, a voz embargada de lágrimas. Eles acham que a culpa é deles. Acham que fizeram algo errado para fazê-lo ir embora. Beatriz se tornou a tábua de salvação deles. Ela passava todos os fins de semana com eles, levando-os ao cinema, ajudando-os com os projetos da escola.
apenas estando lá. Ela se tornou a presença constante e estável de que eles tanto precisavam. Ela tentou explicar a situação de uma forma que suas mentes jovens pudessem compreender, focando não na culpa, mas no fato de que o pai deles havia cometido erros que apenas os adultos podiam entender. Ele ama vocês. Ela lhes dizia, mesmo que as palavras tivessem gosto de cinzas em sua boca. Mas ele não está bem agora. E nunca, jamais, é culpa de vocês. A batalha legal se arrastou por quase um ano. Foi um processo exaustivo e esmagador. Eduardo e seu advogado usaram todos os truques sujos do livro. Tentaram me retratar como uma mulher amarga e interesseira e Larissa como uma cúmplice instável. Argumentaram que Eduardo era vítima de seu próprio sucesso e generosidade. Um homem que simplesmente não conseguia dizer não. Um dos momentos mais baixos ocorreu durante os processos do Tribunal de Família. Para atrasar e infligir mais dor, Eduardo exigiu um teste de DNA para Miguel e Sofia, questionando oficialmente sua paternidade em um tribunal. Larissa ficou incandescente de raiva. Como você pode? Ela gritou para ele do outro lado do tribunal. Como pode fazer isso com seus próprios filhos? Você estava na sala de parto quando a Sofia nasceu. Você mesmo escolheu o nome do Miguel. Eu só quero ter certeza, respondeu Eduardo friamente, recusando-se a encontrar seus olhos. Os testes, é claro, confirmaram que ele era o pai deles. Mas o ato em si foi imperdoável. Foi uma negação pública de seus próprios filhos. Um movimento estratégico em um jogo legal. E cortou o último e desgastado fio de afeto que eles tinham por ele. A partir daquele dia, Miguel e Sofia se recusaram a falar com ele, ou mesmo a dizer seu nome. Durante a fase de instrução do processo criminal, a equipe de Ricardo descobriu toda a extensão do plano de fuga de Eduardo. Ele tinha um novo passaporte com o nome de seu primo, uma casa de praia alugada na Costa Rica, e quase 7 milhões de reais já transferidos para contas offshore não rastreáveis. Isso não foi uma fuga, argumentou fracamente seu advogado no tribunal. Foi simplesmente um planejamento de negócios internacional proativo. Ninguém no tribunal acreditou nele. O acordo de divórcio e a sentença criminal aconteceram na mesma semana. Foi o capítulo final e climático do nosso longo pesadelo. No caso do divórcio, Martha Stollen argumentou brilhantemente que a casa, apesar de estar no nome de Dona Sônia, era propriedade conjugal. Moramos lá por 20 anos, e fundos conjugais pagaram a hipoteca e a manutenção. O juiz concordou. A casa foi concedida a mim. O tribunal também desconsiderou o véu de suas empresas de fachada, concedendo-me uma parte significativa de seus bens empresariais ocultos e uma generosa pensão alimentícia, baseada em sua renda real. Dona Sônia foi forçada a se mudar para a casa de um parente, ainda amaldiçoando meu nome. A sentença criminal foi o prego final em seu caixão. O juiz fez dele um exemplo. Ele foi considerado culpado de múltiplas acusações de fraude e evasão fiscal. Foi condenado a 3 anos de prisão, embora a pena tenha sido suspensa, e 5 anos de liberdade condicional. Foi ordenado a pagar todos os impostos que havia sonegado, com multas e penalidades pesadas. Ele também foi condenado a pagar pensão alimentícia para todos os seus 3 filhos, até que atingissem a maioridade. Quando o martelo final bateu, Eduardo Monteiro havia perdido tudo: seus negócios, seu dinheiro, suas casas, sua reputação. Mas sua maior perda foi uma que nenhum tribunal poderia quantificar. Ele havia perdido seus filhos. Todos eles. Do lado de fora do tribunal, os repórteres nos cercaram. Um deles empurrou um microfone em direção a Beatriz. Beatriz, você tem algo a dizer ao seu pai? Ela olhou diretamente para a câmera. Sua expressão calma e composta. Eu não tenho pai, disse ela. A voz clara e firme. Um pai é alguém que te ama, que te protege, que está lá para você. O homem em julgamento hoje era apenas uma fonte de dinheiro. E agora isso também se foi. Enquanto nos afastávamos do tribunal, deixando Eduardo para enfrentar a matilha de jornalistas sozinho, senti uma profunda sensação de libertação.
Não foi a vitória de ganhar o dinheiro ou a casa. Foi a vitória de sobreviver. A verdade, em toda a sua glória brutal e agonizante, finalmente me libertou. A longa e escura noite havia acabado. E pela primeira vez em 15 anos, eu podia ver o amanhecer. Após o julgamento, o silêncio em minha casa parecia diferente. Não era mais o silêncio opressivo e solitário da espera. Era um silêncio pacífico e expansivo de minha própria criação. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu estava verdadeiramente livre. Livre das mentiras. Livre da pretensão sufocante de um casamento feliz. Livre da tarefa interminável e desgastante de apoiar um homem que não estava realmente lá. Mas a liberdade, logo descobri, veio com seu próprio conjunto de desafios. O trauma do último ano, dos últimos 15 anos, havia deixado feridas profundas e invisíveis. Eu me pegava acordando no meio da noite, o coração batendo com uma ansiedade sem nome. Eu desconfiava de todos. Uma palavra gentil de um estranho parecia uma manipulação. Um gesto amigável parecia esconder um motivo oculto. A traição de Eduardo havia destruído minha capacidade de confiar, não apenas nos outros, mas em meu próprio julgamento. Como pude ser tão cega por tanto tempo? A pergunta me assombrava. Beatriz, sempre minha filha perceptiva, viu minha luta. Mãe, você precisa conversar com alguém. Ela insistiu gentilmente uma tarde. Você não pode carregar tudo isso sozinha. Ela estava certa. Comecei a fazer terapia com uma mulher gentil e sábia, na segurança de seu consultório silencioso. Finalmente me permiti lamentar. Lamentei pela jovem ingênua que eu fora. Lamentei pelo casamento que pensei ter. E lamentei pelos anos que perdi, vivendo uma meia-vida enquanto meu marido vivia uma vida inteira em outro lugar. Você não é culpada pelas escolhas dele. Helena, a terapeuta me disse em uma de nossas sessões. Suas palavras foram um bálsamo para minha alma ferida. Você foi uma esposa fiel e confiante. Você fez tudo o que deveria fazer. A culpa é inteiramente dele, e de sua decisão de viver uma vida de engano. Lentamente, meticulosamente, comecei a me curar. Aprendi a me perdoar por não ter visto os sinais. Eu não era uma tola. Eu era uma mulher apaixonada que escolheu acreditar no homem com quem se casara. A terapia me ajudou a reivindicar minha própria narrativa. Esta não era uma história sobre meu fracasso. Era uma história sobre minha sobrevivência. E comecei a escrever. Sempre incentivei meus alunos a encontrar sua voz através da literatura, a processar seu mundo através das palavras. Agora, segui meu próprio conselho. Comecei a escrever minha história. Não para publicação, mas para mim mesma. Escrevi sobre os primeiros anos felizes. A solidão crescente do turno da noite. O choque da descoberta. A dor da traição e a longa e difícil luta por justiça. O ato de escrever foi catártico. Permitiu-me pegar as emoções caóticas e dolorosas que giravam dentro de mim e dar-lhes forma, ordem e significado. Enquanto eu começava a reconstruir meu mundo emocional, Larissa estava reconstruindo o dela. Ela e as crianças se mudaram para a casa de seus pais, que proporcionaram um ambiente amoroso e estável. Ela encontrou um novo emprego como chefe de contabilidade de uma grande empresa de varejo. Estava prosperando profissionalmente, livre do ambiente tóxico da empresa de Eduardo. Sinto que finalmente posso respirar. Ela me disse um dia, tomando um café. Mantivemos nossa amizade estranha e improvável por anos. Senti como se estivesse pisando em ovos, sempre com medo de dizer ou fazer a coisa errada. Agora, sou apenas eu. As crianças também estavam se curando lentamente. O psicólogo, juntamente com o apoio inabalável de Larissa e Beatriz, estava ajudando-os a entender que as ações de seu pai eram um reflexo de seus próprios problemas, não dos deles. A raiva de Miguel começou a diminuir, substituída por uma determinação silenciosa em seus estudos. Sofia começou a rir novamente, sua personalidade brilhante e borbulhante reemergindo das sombras. Cerca de um ano após o divórcio, encontrei um novo propósito inesperado. Minha escola estava enfrentando cortes orçamentários.
e um dos primeiros programas na lista de cortes era o de literatura avançada e preparação para a faculdade para alunos carentes. Eu não podia deixar isso acontecer. Usando parte do dinheiro do meu acordo, decidi começar meu próprio programa. Aluguei um pequeno espaço em um centro comunitário e comecei a oferecer cursos gratuitos de literatura e redação para vestibulares. Ensinar sempre fora minha paixão. E agora? Eu podia me dedicar a isso em meus próprios termos. Era maravilhoso estar construindo algo novo. Algo que era inteiramente meu. Foi através deste programa que conheci Rafael. Ele era professor de história na universidade local. Um viúvo que perdera a esposa para o câncer 5 anos antes. Ele era voluntário no centro comunitário, dando aulas de reforço de história para os alunos. Ele era o oposto completo de Eduardo em todos os sentidos. Era quieto, gentil e tinha uma presença calma e constante que era incrivelmente reconfortante. Não havia grandes gestos, nem mentiras charmosas. Ele era apenas honesto. Nossa relação se desenvolveu lentamente, com cautela. Eu estava apavorada de me machucar de novo. E Rafael, com seu coração paciente e compreensivo, nunca me pressionou. Ele parecia sentir os muros invisíveis que eu havia construído ao meu redor e se contentava em simplesmente sentar comigo no jardim silencioso que eu havia criado. Não tenho pressa, ele me disse uma noite, enquanto arrumávamos as coisas depois das aulas. Temos todo o tempo do mundo. O mais importante é que você se sinta segura. Ele foi o primeiro homem desde Eduardo que me fez sentir verdadeiramente vista. Não como um prêmio a ser conquistado ou um papel a ser desempenhado, mas como eu mesma. Pela primeira vez em muito tempo, senti um lampejo de esperança de que talvez minha história não tivesse acabado. Talvez houvesse um novo capítulo esperando para ser escrito. Beatriz, enquanto isso, se destacava na faculdade de Direito. A provação com o pai havia acendido um fogo nela. Ela se tornou apaixonada pelo direito de família e pelos direitos das mulheres. Ela se voluntariou em um núcleo de prática jurídica, ajudando mulheres vítimas de abuso doméstico e financeiro. O que aconteceu com nossa família foi um pesadelo. Mãe, ela me disse durante uma visita à casa. Mas se eu puder usar essa experiência para ajudar pelo menos uma outra mulher a evitar o que você passou, então não terá sido em vão. Ela manteve seu vínculo próximo com Miguel e Sofia. Era sua protetora feroz, sua confidente de confiança, sua irmã mais velha em todos os sentidos da palavra. Ela era a ponte entre nossas duas famílias despedaçadas. Um testemunho vivo de que o amor e a conexão poderiam crescer mesmo no terreno mais devastado. Uma tarde, recebi uma ligação de uma editora local. Uma amiga minha, sem meu conhecimento, havia enviado a eles o manuscrito que eu estava escrevendo. Eles queriam publicá-lo. Meu diário pessoal, minha catarse privada, estava prestes a se tornar uma história pública. Fiquei apavorada, mas também estranhamente exultante. Minha terapeuta havia me dito que compartilhar minha história poderia ser o passo final na minha cura. Talvez ela estivesse certa. 2 anos após o divórcio, minha vida estava irreconhecível. Eu dirigia um programa educacional de sucesso. Estava em um relacionamento amoroso e saudável com Rafael e estava prestes a me tornar uma autora publicada. Eu havia pego os escombros da vida que Eduardo destruiu e construído algo novo. Algo mais forte e mais bonito. Sobre minha própria fundação. Larissa também havia encontrado a felicidade. Ela havia se reconectado com um velho amigo da faculdade, Jorge, um homem gentil e decente que conhecia toda a sua história e adorava ela e as crianças. Eles iam se casar. Ela me convidou e a Rafael para o casamento. Vê-la caminhar até o altar, radiante e feliz, com Miguel e Sofia como seu pajem e daminha de honra. Foi um momento profundamente curativo. Nós duas havíamos sobrevivido. Nós duas havíamos encontrado o caminho de volta para a luz. 5 anos. Fazia 5 anos desde aquela noite fria de novembro, em que meu mundo se estilhaçou no asfalto quebrado do lado de fora de uma fábrica abandonada. Tanta coisa havia mudado.
Minha vida hoje estava a um universo de distância da existência quieta solitária, que eu um dia aceitei como meu destino. Rafael e eu nos casamos. Tivemos uma cerimônia pequena e íntima no quintal da casa minha casa. Beatriz foi minha madrinha de honra. Deslumbrante em um vestido azul simples. Miguel e Sofia, de mãos dadas, ficaram ao lado de Rafael como suas testemunhas. Larissa e seu marido, Jorge, estavam lá, seus rostos radiantes. Meu pai me levou ao altar, seus olhos brilhando com um orgulho que trouxe lágrimas aos meus próprios. Não foi um casamento nascido de uma paixão jovem e ingênua, mas de um amor maduro e tranquilo, construído sobre uma base de honestidade, respeito e cura compartilhada. Meu livro, que intitulei O Turno da Noite, tornou-se um sucesso inesperado. Ele ressoou com milhares de mulheres em todo o país que viram suas próprias histórias refletidas na minha. Recebia cartas e e-mails todos os dias de mulheres que haviam sido presas em teias de enganos semelhantes, agradecendo-me por lhes dar a coragem de buscar a verdade e lutar por suas próprias vidas. Comecei a dar palestras em abrigos para mulheres e grupos de apoio, não como vítima, mas como sobrevivente. Minha maior dor havia se tornado meu maior propósito. Beatriz se formou em direito como a primeira da turma. Ela aceitou uma posição de prestígio em uma organização internacional de direitos humanos, especializada na proteção de mulheres em zonas de conflito. Ela estava fazendo exatamente o que se propôs a fazer: lutar por aquelas que não podiam lutar por si mesmas. Ela era uma força da natureza. Uma mulher brilhante e compassiva que forjou seu próprio trauma em uma arma para o bem. Ela acabou se casando com um homem maravilhoso, um colega advogado que conheceu através de seu trabalho. E eles estavam construindo uma vida de propósito compartilhado. Larissa estava mais feliz do que eu jamais a vira. Ela era agora a diretora financeira de sua empresa, uma executiva respeitada e poderosa. Jorge era um marido maravilhoso e um padrasto amoroso para Miguel e Sofia. Ele os havia adotado oficialmente, dando-lhes a estabilidade e o amor incondicional que seu pai biológico nunca pode dar. Miguel, agora um adolescente pensativo e sério, era o primeiro da classe, com sonhos de se tornar um advogado de direitos humanos, assim como sua irmã mais velha, Beatriz. Sofia havia descoberto uma paixão pela música e era uma pianista talentosa. Suas melodias enchendo sua casa feliz com uma beleza que um dia fora silenciada. E Eduardo? Sua história era uma tragédia silenciosa de sua própria autoria. Após o término de sua liberdade condicional, ele ficou à deriva. Tentou abrir um novo negócio, mas sua reputação o precedia. Ninguém confiava nele. Ninguém investia nele. Ele teve uma série de empregos de vendas insatisfatórios, morando em um pequeno apartamento alugado na periferia da cidade. Parecia mais velho do que sua idade. A confiança charmosa que um dia usara como um terno sob medida agora substituída por um ar permanente de derrota. Ele fez várias tentativas desajeitadas e sem entusiasmo de se reconectar com seus filhos ao longo dos anos. Enviava cartões de aniversário com dinheiro dentro, ou deixava mensagens de voz constrangedoras em seus telefones. Eles nunca responderam. O dano que ele causou era profundo demais. A traição absoluta demais. Ele havia questionado a própria existência deles por uma vantagem estratégica no tribunal. E essa era uma ferida que nunca poderia ser curada. Ele havia escolhido suas mentiras em vez de seus filhos, e, no final, ficou com nada além das consequências dessa escolha. Ouvi de um conhecido em comum que ele às vezes dizia às pessoas em bares que havia perdido tudo em um divórcio amargo. Que suas ex-esposas o levaram a tudo o que ele tinha. Ele ainda era o herói de sua própria história trágica. Um homem que não podia, ou não queria, jamais encarar a verdade. Numa noite quente de verão, Rafael e eu estávamos sentados na varanda dos fundos, observando os vagalumes dançarem no crepúsculo. A mão dele repousava confortavelmente sobre a minha no braço de madeira do balanço. O silêncio entre nós era fácil, cheio de uma compreensão tácita. Sabe, eu disse, encostando a cabeça em seu ombro. Por muito tempo,
Eu fiquei com muita raiva. Raiva dele pelas mentiras. Mas também raiva de mim mesma por não tê-las visto. Achei que aqueles 15 anos foram um desperdício. Rafael ficou quieto por um momento. Depois apertou minha mão. Não foram um desperdício. Helena, disse ele suavemente. Foram os anos em que você criou uma filha incrível. Foram os anos em que você se tornou a mulher forte e compassiva que é hoje. Foram apenas parte da sua história. Não o fim dela. Eu sorri. Um sorriso genuíno e pacífico que alcançou meus olhos. Ele estava certo. O passado não era mais um fantasma que me assombrava. Era simplesmente parte da paisagem pela qual eu havia viajado para chegar até aqui. A este momento de alegria silenciosa. Pensei na mulher que eu era há 5 anos. A mulher que tremia na guarita de um segurança. Seu mundo em cinzas. Eu gostaria de poder voltar e dizer a ela que tudo ficaria bem. Mais do que bem. Eu diria a ela que sua maior dor a levaria à sua maior força. Que sua solidão mais profunda a levaria a um amor mais real e profundo do que ela jamais imaginou. E que sua noite mais escura era apenas o prelúdio para o mais belo amanhecer. A verdade me custou um casamento e a vida que eu pensei que conhecia. Mas, em troca, me deu algo muito mais valioso. Devolveu-me a mim mesma. E esse foi um preço que eu pagaria 1000 vezes. Minha nova vida não era um conto de fadas. Era melhor. Era real. E era toda minha. C.